A coragem é a capacidade de enfrentar o medo ou o perigo com firmeza e determinação. Há duas áreas em que esta coragem é determinante: quando se entra num estádio de futebol para jogar e quando se entra num estúdio para comentar. Em ambas está-se sujeita ao escrutínio, ao stress, à tensão e à crítica. A performance é avaliada ao detalhe, com argumentos cuja avaliação de justiça depende de quem diz e de quem ouve. Para sobreviver a tudo isto, será preciso resiliência, despreocupação, desprendimento, loucura. A nossa convidada de hoje começou no futebol pela paixão do avô, foi levada pelo jornalismo desportivo e estabeleceu-se no comentário de futebol. É de opiniões fortes e é também uma mulher jovem e livre. Está connosco hoje, bem-vinda, Sofia Oliveira. Olá, Catarina. Comentadora de futebol na CNN e também na Rádio TSF. A nível diário, digamos assim, é a tua vida, é a tua profissão. Gostava de começar com um post que tu fizeste no Instagram já há muitas semanas sobre uma frase do filme O Clube dos Poetas Mortos, que tu colocas a frase, que é basicamente o professor a falar com os seus alunos, em que o professor diz: as vossas crenças são únicas, são próprias, mesmo que as pessoas as considerem estranhas ou impopulares, mesmo se todos forem embora. Porquê que esta frase te marcou ao ponto de a quereres partilhar e o que é que ela representa para ti? Olha, antes de mais, obrigada pelo convite. Entre outras coisas, vim aqui também porque acho que é a primeira vez que me chamam dona de casa. Portanto, eu tenho de fazer. Dona da casa, portanto, eu tenho de fazer valer de alguma forma esse título. Já posso jogar isso a meu favor quando me apetecer. Em relação, deixa-me também, acho que a tua introdução foi muito simpática. Embora eu esteja longe de considerar que é preciso coragem para entrar no estúdio de televisão. Ah, é? Achas que não é preciso coragem para enfrentar... Esse aqui já vamos à pergunta da frase. Achas que não é preciso enfrentar o perigo e o medo da crítica? Ou és completamente imune a esse medo da crítica? Ou seja, a coragem... Eu quando penso no conceito é algo que acho que é demasiado importante ou forte, digamos assim, para utilizá-lo no simples ato de chegarmos à televisão e de sermos a nossa opinião. Eu acho que talvez isso fosse importante quando vivíamos num regime ditatorial. Mas por esta altura do campeonato, eu acho que estarmos perante o público ou perante, neste caso, não estamos perante ninguém ao vivo, mas sabemos que alguém pode ouvir, acho que não é necessário coragem, acho que somos livres, acho que não temos que ter medo de dar a nossa opinião e nesse sentido, quando falam de coragem, eu acho que tem um bocadinho a ver com aquilo que tu disseste da gestão da crítica, mas ao nível de saber lidar com ela ou não ao nível de nós termos de ter coragem para dizer o que pensamos. Mas podemos ficar ausentes dessa coragem se tivermos receio daquilo que vier a seguir, porque embora tu não tenhas público direto, tu depois tens redes sociais onde as críticas são muito ferozes. Ou seja, a coragem de eu vou dizer aquilo que eu quero, apesar de saber que vou ficar sujeita a pessoas que discordam de mim. Ou que são ofensivas, ou sim, melhor, que são... sei lá, eu acho que isto é mais ou menos um jogo, na medida em que se tu jogas este jogo tens de estar preparado para as suas regras, porque as redes sociais e a crítica podem chegar até ti de forma positiva ou de forma negativa. As redes sociais podem ser muitíssimo úteis para aquilo que tu fazes diariamente, neste caso para o meu trabalho. E são para ti? Já foram, muitas vezes. Por exemplo, eu estou num patamar de privilégio em que as redes sociais podem gerar dinheiro a meu favor. Com publicidade, por exemplo. Com publicidade, por exemplo. Portanto, eu acho que é um jogo em que tu tens de colocar as coisas positivas e as coisas negativas na balança e perceber, ok, eu quero jogá-lo, sabendo que existem estes dois lados da balança, ou então eu não tenho qualquer tipo de intenção, de interesse em fazê-lo. E eu acho que é isso. É um bocadinho como... ou seja, qualquer coisa que tu faças que estejas exposta a escrutínio, vais lidar com isso. Aliás, tu lidas com isso no teu dia-a-dia, nas mais corriqueiras coisas que enfrentas. Claro, momentos mais privados com a família, por exemplo. Há sempre um comentário, um escrutínio, não é? Exatamente. Portanto, a parte mais
a parte da disseminação, que acaba por ser o que as redes sociais proporcionam, tem coisas boas, mas também tem coisas más. E eu, quando falam disso, eu prefiro olhar para as boas. Porque... Mas eu sei que no início lidavas menos bem com essas críticas, porque tu, tanto no Instagram, mas sobretudo mais no Twitter, as pessoas com futebol, enfim, transformam-se. Futebol, política, religião. Sim, mas acho que com futebol, não sei, acho que ainda é mais. Eu fui fazer uma análise a vários comentários que tu tens. E há comentários mesmo que configuram até crime de incentivo ao ódio. Há frases mesmo muito duras. Tu, no início, lias e depois isso começou a fazer-te mal e tentaste adotar uma postura mais racional? Eu acho que é tudo uma questão, sei lá, de hábito. Ao início eu tinha uma postura mais... não sei... Se calhar não consigo aqui arranjar o termo certo, mas eu bloqueava as pessoas que tinham esse tipo de comentários, mas depois o hábito, lá está, a prática, fez-me perceber que eu estava a passar demasiado tempo a fazer isso. Não ser muitos. Porque não dava para bloquear todos. Tu bloqueias 10 pessoas, mas tu nunca vais ter o escudo para conseguires bloquear todas as pessoas que te fazem esse tipo de comentários. E depois também, sei lá, isto faz parte do processo da tua forma de lidar com a vida no geral e com essas pequenas coisas em particular, e compreenderes que da mesma forma que as pessoas, ou que tu, no caso, tens o direito de expressar a tua opinião, os outros têm direito de não concordar com a tua opinião. Depois a parte dos comentários que sei lá, acabam por... passar um bocadinho das marcas, como algumas pessoas... configuram um crime mesmo, alguns deles. A questão aqui é, algumas dessas pessoas nem sequer são identificadas, porque são contas de Twitter ou de Instagram, o que seja, que não têm rosto, digamos assim. Portanto, mais uma vez, estás a jogar um jogo, tens redes sociais, sabes que isso existe e jogas ou não. E eu decidi jogar, porque, sei lá, à medida que o tempo foi passando, começou a fazer cada vez menos sentido para mim. Eu passar a bloquear toda a gente que nem uma maluquinha, e comecei, ok, de que forma é que eu posso lidar com isto a meu favor? Então, muitas das vezes o que eu faço é utilizar o humor para lidar com isso, às vezes até capitalizando em novos posts e em novos tweets, e costumo lidar dessa forma. Eu continuo a achar que há ali algumas coisas que me transtornam. Não vou dizer que estou completamente imune a isso, o que é que te mas é transtorna? Por exemplo, transtorna-me quando... olha, vou ser 100% sincera. Transtorna muito mais quando colam a minha imagem a coisas que eu não disse do que quando passam para a ofensa gratuita, por exemplo. Transtorna-me muito mais, porque o teu desmentido nunca vai chegar a tantas pessoas do que a frase original, entre aspas. E isso acontece muito no comentário desportivo, e não só, mas acontece muito no comentário desportivo. Tu veres a cara de uma pessoa escarrapachada em algum post, depois uma frase, abre aspas, fecha aspas, aquilo foi esta pessoa que disse. Não, mas eu nunca disse aquilo. Ou então, por exemplo, cortares um excerto de uma intervenção completamente fora de contexto, porque mesmo que tu utilizes o post inicial para desmentires, ou para brincares com aquilo, ou para dizeres que não foi bem aquilo que tu disseste em tom irónico, ou em tom... nunca vai chegar a tanta gente. E, portanto, para grande parte das pessoas tu já disseste aquilo. E se calhar eu deveria ter arranjado aqui já mecanismos para isso me passar mais ao lado, mas acho que é a coisa que mais me irrita de tudo. Olha, eu costumo dizer, eu prefiro que me chamem todos os nomes do mundo que me façam isso. Isso é uma coisa que mexe um bocadinho mais aqui. Mas no fundo esta parte também tem a ver com a frase que tu colocaste do filme. Exato, desculpa, Catarina. Não, mas está relacionado, porque aliás a frase é: as vossas crenças são únicas, são próprias, mesmo que as pessoas as considerem estranhas ou impopulares, mesmo se todos forem embora. Ou seja, tu tentas ser muito firme e muito fiel naquelas que são as tuas ideias. Consideras-te então imune um bocadinho a essa vontade de ser consensual ou de seguir aquilo que todos os outros dizem? Eu não procuro a consensualidade, porque eu acho que é fácil fazeres isso. Tu consegues dar uma no cravo e outra na ferradura com bastante facilidade. Isso é algo... nesta área do desporto. Sim, nesta área. Se te perguntam assim, preferes o Rui Borges ou o Bruno Lage?
é assim, o Rui Borges tem as suas coisas fortes, mas Bruno Lage também é forte aqui em alguns parâmetros, portanto acabam por ser Acabaste por não escolher, não é? são dois treinadores diferentes, não é? São estilos diferentes, são um tipo de abordagens também diferentes. Certo, mas qual é que preferes? Eu não me importo de responder diretamente à pergunta. Mas tu vês muitos colegas teus a ter essa abordagem de... São escolhas, lá está, acho que cada um é completamente livre, mas eu não procuro isso, ou seja, por defeito já sou uma pessoa que gosta de vincar a sua posição, mas atenção, pode haver realmente alguns episódios em que para mim escolher uma coisa ou outra é difícil. Isso pode acontecer. Agora, eu não procuro, é quando eu prefiro um ou outro, não procuro não dizer. Se prefiro um ou outro, não procuro estar aqui a tentar não melindrar. Digo isso e acho que é completamente legítimo as pessoas não o fazerem. Mas a questão do fundamentalismo, eu considero-me um bocadinho fundamentalista nas minhas ideias futebolísticas. Em que sentido? No sentido em que dificilmente mudas de opinião? Sim, é difícil eu mudar de opinião. Já mudei, obviamente que já mudei de opinião algumas vezes e isso está tudo bem com isso, mas sei lá, aquela questão do catavento, não é? Aquela questão de nós mudarmos de opinião por tudo e por nada não me configura grande sentido no plano do futebol, se calhar até no plano da vida, mas isso não significa que não estejas aberta a ouvir a opinião dos outros e a fazeres um escrutínio da tua própria opinião enquanto ouves a outra pessoa discordar de ti. São coisas completamente diferentes. Tu vês essas mudanças de opinião também porque há um grande lobby no futebol, ou seja, as pessoas conhecem-se e têm ligações uns com os outros e, portanto, não querem ofender certas personalidades. Às vezes isso acontece, mas é mais dentro da própria classe. Por exemplo, tu vais ter sempre muitas dificuldades em ouvir um treinador a falar do trabalho de outro treinador de forma pejorativa. Isso é muito... Isso é positivo ou negativo? Não sei. Isso é respeito ou é falta de Sonsice. honestidade? Exato. Pois, há uma linha ténue, é verdade. E depois também depende um bocadinho da forma como fazes. Eu acho que, sinceramente, não tenho problema nenhum. Mas às vezes também há pessoas que não estão para comprar essas guerras. Que não lhes apetece comprar essas guerras. Ou pensam, mas como é que eu posso estar a fazer isto se daqui a uns tempos posso estar naquele clube? Portanto... É também um próprio, digamos, é uma coisa já que transcende, não é? É uma coisa quase que estrutural na sociedade. Tu não podes dizer mal da CNN se trabalhas na CNN, ou não podes dissecar ou escrutinar qualquer coisa que foi feita na CNN de errado se trabalhas na CNN. Eu acho que devias poder, sinceramente. Achas que compensa essa postura... Mais... Se calhar não compensa, lá está, na tal forma como a sociedade está estruturada, mas eu não estou nada certa de que esse seja o caminho mais correto, digamos assim. Olha, apesar de tentares ser imune a essas críticas, essas atitudes mais agressivas para contigo já te levaram também a tomar algumas decisões, ou melhor, tens mais receio de fazer algumas coisas, nomeadamente de ir a um estádio, por exemplo, certo? Já não vais tão à vontade porque já pode haver alguma abordagem por parte de fãs de futebol. Sim, há uma coisa que separa as redes sociais do mundo real, é que se nas redes sociais as coisas que as pessoas dizem não magoam, ou pelo menos fisicamente não magoam, se eu chegar a um estádio de futebol e levar com um murro na cabeça, isso é capaz de me doer um bocado e portanto não me apetece passar por esse tipo de experiência. Mas ainda vais e quando vais tentas ter algum tipo de cuidados? Vou em contexto de trabalho, vou. Mas aí também estás mais protegida, não é? Tens equipa contigo. Tenho equipa comigo e também nós nem sempre passamos pelo sítio com mais pessoas, com mais aglomerações de pessoas. Mas sei lá, isso, enfim, é um bocadinho. Vais gerindo. Eu tenho pena que assim seja, mas eu não posso dizer que não tenho medo. Eu tenho medo e às vezes, lá está, como tu dizias há pouco, o futebol é parece que há aquela parte do futebol em que tudo é permitido. Porque é futebol, isto é permitido. Ou seja, não seria permitido em mais nenhum contexto, mas como é futebol, passa a ser normalizado. Mas falas do quê? Assim. De violência? É isso? A violência, por exemplo... Tu vês em mais algum sítio
o seguinte episódio. Há uma malta que se organiza para protestar com um determinado resultado e invade uma garagem, onde sabe que vão estar os jogadores. Isto acontece em todos os clubes. Futebol Clube do Porto, Sporting, Benfica, já aconteceu em clubes de outras dimensões. Há uma malta que se organiza e vai para lá porque quer protestar e porque quer pedir explicações, digamos assim, numa altura de um mau momento ou numa altura de turbulência diretiva. Enfim. E essa malta não só não é mandada dali embora imediatamente, como ainda é recebida por parte da equipa técnica e de alguns elementos da estrutura para realmente terem as explicações que pretendem. Onde é que tu vês isto assim de forma tão recorrente? É que eu não... Por exemplo, isto era como se houvesse uns malucos que invadissem espaços privados do Parlamento e chegavam e conseguiam falar com o Primeiro-Ministro. Isto faz algum sentido? Isto não faz sentido absolutamente nenhum. Mas no futebol, se tu falares com muita gente, as pessoas... Muito bem! Eles fizeram muito bem! Deviam era ter partido lá mais uns quantos carros e mandado umas cancelas pelo ar. Porque isto é normalizado. Isto é normalizado. É normalizado. O lado emocional supera tanto a razão e a lógica, digamos assim, que já é normal. Isto houve ali uma malta que apedrejou uns autocarros. Também meninos não podem levar com umas pedras. Estavam entusiasmados ou estavam irritados. E essas coisas, por exemplo, vamos imaginar que eu amanhã vou ao estádio e levo umas 2 ou 3 chapadas na cara. Então estava a pedi-las. Então já viste as coisas que ela diz sobre o Benfica e sobre o Sporting? Isto estava, meteu-se a jeito. Sei lá, eu acho que há coisas aqui que não sei, no futebol as coisas acho que são vistas assim de forma mais leve. Mesmo contigo, há muitas pessoas que são tuas fãs até tu criticares o clube delas, não é? Mas isso acontece com toda a gente, claro, é aquelas pessoas que tu gostas de mim até eu criticar o teu clube, ou o teu partido, ou qualquer coisa que seja muito vincada na tua personalidade e que tu defendas com unhas e dentes, isso acontece muitas vezes. E eu digo-te, Catarina, eu não tenho a certeza absoluta se há assim uma diferença tão grande no que concerne ao ódio e à perseguição, entre aspas, nas redes sociais. Não acho que haja assim uma diferença tão grande, por exemplo, entre comentário desportivo e comentário político. As pessoas que comentam política também são muito perseguidas nas redes sociais e são muito massacradas, e eu digo isto porque às vezes eu arrisco a fazer às vezes uns posts políticos também, e bem, aquilo também é um ninho de vespas. E diferenças entre ser mulher a comentar ou ser homem a comentar? Tu sentes que recebes alguns comentários que são especificamente por seres mulher, com referências ao género? Tipo, és mulher, não percebes nada disto... Olha, eu tenho vários colegas na CNN que, tal como eu, também recebem esses comentários de comentários de ódio, digamos assim. E era aquilo que tu dizias. Tu recebes alguns por seres mulher? Recebo, mas por exemplo o Diogo Luís também recebe alguns por ser ex-jogador. Montes de gente vai para o Instagram dele dizer: tu querias era ter sido o grande jogador e foste um lateral que não jogava nada. Não sei. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? As pessoas atacam com a coisa mais fácil, com o que está mais à mão, digamos assim. Como eu sou mulher, atacam por isso e mandam-me para a cozinha, mandam-me fazer sandes, mandam-me, sei lá, o que é que me mandam fazer? Há uma obsessão com as sandes, não há? Há uma opção com as sandes. Isso é uma coisa que devia ser... fazer outra coisa. É uma coisa que devia ser abordada mais vezes. Acho que não há debates suficientes sobre isto. Não sei porque a sandes, sei lá. Sim, é uma opção... E com o Diogo, por exemplo, dizem isso. Tu és um frustrado porque nunca deste jogador, jogaste no Benfica nem sabes como. Sei lá, eu acho que geralmente a coisa até é mais superficial do que tão profunda assim. Ou seja, eu não consigo ter a certeza absoluta se a malta que faz isso é machista, é isto ou é aquilo, ou são só parvos, sei lá, e só querem dizer alguma coisa, é isso, percebes? Não consigo dar esse salto, não consigo logo imediatamente dar esse salto. Por isso é que eu não sei se eu... Ok, é porque eu sou mulher, não sei, se calhar podem só discordar das coisas que eu digo e vão por aí, em vez de irem por outro lado qualquer. A verdade é que tu, de facto, fizeste aqui um caminho que nunca tinha sido feito por ninguém, pelo menos na rádio. Tu
foste a primeira mulher a comentar um jogo de futebol na TSF, certo? Certo. Algo que não sabias, ficaste a saber poucos minutos antes de começares precisamente a comentar o jogo. E mesmo em televisão havia muito poucas, quando tu começaste a comentar. Primeiro estiveste no jornal do Sporting, enquanto jornalista, que sempre foi o teu sonho, não é? É verdade. Ser jornalista. Era o meu sonho ser jornalista no meu clube, portanto eu consegui concretizá-lo. Depois foste para o Canal 11 e depois agora estás na CNN. Qual é que é o lado bom do futebol? Qual é que é a magia do futebol para ti? Já falámos da parte negativa que é os comentários, não é? Sim. Qual é que é para ti a real magia do futebol? É o talento. Eu sou uma pessoa que se emociona com relativa facilidade com o talento. Não tem de ser talento futebolístico, pode ser outro talento qualquer. Quer dizer, não me vou emocionar se conseguires fazer estalinhos com a língua. Exato. Mas por acaso não consigo. Eu também não consigo. Acho que eu emocionava-me se eu conseguisse fazer. Exato, mas eu acho que também não. Acho que mesmo que eu conseguisse, estou a me emocionar. É uma coisa que eu não sei fazer, que toda a gente sabe, que é bolhas com a pastilha elástica. É bolhas. Balões? Balões, exato. Não sabes? Não sei. Toda a gente sabe e eu não sei, desde criança. Isso é capaz de ter incrível. sido duro durante a tua infância. Foi. Tentava, superava, não é? Que é assim que se faz, supostamente. Não dá. Sim, aquilo tem ali uma certa, mas enfim, também parece óbvio. Sinceramente, eu não sei como é que aprendi. Foi tentativa e erro, basicamente. Mas tu olhas para o futebol porque também há sempre aquela discussão de talento versus trabalho. É um bocado chato isso, sim. Mas tu olhas e o que é que te lembras? É o talento. É o talento. É mesmo o desfrutar do que estamos a ver à frente dos nossos olhos, sei lá. É um lado. Imagina, é um lado estético que te emociona, que eu acho que há a beleza e a arte das coisas que são direcionadas para aí podem sensibilizar as pessoas de forma diferente. Sei lá, eu tenho a certeza que podem existir pessoas que se emocionam com um quadro, com uma pintura. Mas porquê no futebol? Ou seja, o que é que tu Pois, começaste a ver? Isso é que eu não sei. Tu vias com o teu avô os jogos do Sporting. Sim, mas aí era Sporting. Ele sempre foi muito indianagem, como se costuma dizer. Era aquela visão deslocada da clubite. E foi durante muito tempo. Agora, independentemente de não negar as minhas origens, sou sportinguista e sou... Mas é muito o lado da beleza do jogo, até se quiseres um bocadinho da competência, ou do que é para ti a competência, porque no futebol, como noutras áreas, a competência é relativa. Cada pessoa pode entender de forma diferente, mas principalmente o talento, que é algo que eu acho que desmonta e que se transcende a tudo o resto. Aquilo que falavas do trabalho, por exemplo, um treinador não te ensina, em princípio, não te consegue ensinar esta parte que eu estou aqui a referir. Ele pode dar-te ferramentas para que isso se manifeste de forma a beneficiar a equipa com regularidade. Então deixa-me perguntar-te, o desporto em si, o futebol, imagina, para quem não gosta de futebol, sim, ou para quem, não é não gosta, é para quem não liga, percebe, exatamente, sim. Como é que tu explicas a magia do desporto de futebol? Hoje é fácil, hoje basta ver o Lamine Yamal do Barcelona a jogar durante, sei lá, 30 minutos, 20 minutos, e eu acho que qualquer pessoa olha para aquilo, se calhar acho que se calhar posso estar a ser enviesada, não sei, a minha análise pode estar aqui a ser enviesada, mas eu sinceramente eu acho que é o expoente máximo, atualmente acho que é o expoente máximo do talento no futebol, e acho que vê-lo jogar é tão bonito que acho que uma pessoa que olhe para aquilo durante algum tempo percebe logo, ok. Mas é bonito porquê? O que é que tu vês? É o quê? Aquilo parece uma dança? É como se fosse um bailado para ti? Olha, eu acho que é a naturalidade, a falta de... como é que eu tenho de dizer? Não há ali qualquer tipo... Não há um forçar de nada. Nada é forçado ali. É tudo super orgânico, na forma como se relaciona com a bola, na forma como como a conduz, como consegue tirar adversários da frente sem qualquer... Tu não vês esforço, parece que não vês esforço, entendes? E eu acho isso admirável, sinceramente, porque parece que há ali toda uma relação entre, neste caso, o jogador e a bola que se mistura. Tu não...
há poucos jogadores que têm isso ao longo das suas carreiras. Há poucos jogadores que têm esta cola, digamos assim, que tu olhas para aquilo e tu percebes este tipo não está a fazer esforço nenhum nisto. E é também um bocadinho quando alguém há um bocadinho quando alguém vai para cantar e de repente, bum, sai dali uma voz e tu, uau, o que é isto? Parece que aquilo sai com uma naturalidade, enfim, brutal. E é um bocadinho essa a sensação. E é também a magia de tu, num minuto zero, nunca sabes o que é que vai acontecer. Sim, todos os jogos são diferentes. Todos. Tu podes fazer 5 jogos entre 2 equipas e todos eles vão ter coisas diferentes. Não há nenhum jogo igual. E nunca sabes também qual é que vai ser o resultado. Nunca sabes o resultado, mas eu acho que o resultado... porque, por exemplo, tu podes ter vários resultados iguais. Tu podes ter 0-0 fabulosos. Tu podes ter 0-0 fabulosos. Podes ter 5-0 miseráveis. Podes ter 3-2 miseráveis. Eu, pelo menos, dissocio muito a questão do golo com o espetáculo em si. Há espetáculos ótimos que só têm um golo. Porque há um guarda-redes que faz uma defesa, que faz uma exibição fora do normal. Portanto, é isso. Eu acho que o que ou pelo menos que alimenta o quão vidrado eu sou no futebol é mesmo essa parte do talento, e depois tu estás sempre à espera, mas quem é que vai aparecer agora? E a verdade é que, porra, nós não nos podemos queixar nada, têm aparecido coisas fora do normal. E o futebol não tem género, não tem idade... Não tem mesmo. Independentemente, não podemos ser hipócritas e dizer que o futebol feminino é igual ao futebol masculino. Não tem nada a ver em termos de tipo de jogo. Não é tipo de jogo. As regras são as mesmas e isso tudo, mas as condições são diferentes das pessoas. É normal. E o problema é tu estares à espera ou tu achares que vai ser a mesma coisa, porque é normal que não seja. E é assim com o futebol. De ser um desporto mais profissionalizado, o de futebol feminino, é isso? Ou seja, eu até te falo mesmo da aptidão, ou de como é que o jogo vai encaixar, de como é que as pessoas o jogam. Se tu vires um jogo de ténis masculino, é diferente de um jogo de ténis feminino. Tem que ver com as tuas próprias condições, não é? Enquanto mulher e enquanto homem, faz parte. Acho que isso... lá está, acho que o problema é que quando tu vais ver um jogo de futebol feminino, achares que vais ver a mesma coisa do que no... As regras são as mesmas, mas são outros os praticantes. Apesar de haver excelentes jogadores de futebol feminino, não está isso em causa. Mas tu nunca foste muito jogadora de futebol, pois não? Tu jogavas na escola, mas depois profissionalmente nunca avançaste para aí. Não, de tudo. Mas gostavas de jogar na escola, sempre foste muito competitiva. Sim, eras guarda-redes. Sim, competitiva eu ainda sou, mas no futebol sabes que o lado competitivo não chega. Tu podes ser muito competitivo e não ter jeito nenhum para aquilo. Olha, tens 2 amores na vida, um é o futebol, o outro é a Rita. É verdade. Que está tatuada. Não devias ter dito isso. Não. Fogo. Ela vai ficar muito convencida. Não, mas... agora pensei que não se podia falar disto. Porque eu nunca digo os temas aos meus convidados. Pronto. Tens aí tatuada, mostra lá aqui para quem nos está a ver no YouTube. Não sei se consegue. Isto tem a ver com... Eu sou mega fã de Toy Story. E neste caso, o Woody, que é o cowboy, ele tem na bota tatuado não, escrito o nome do seu dono, que é o Andy, que é o menino que tem lá os brinquedos e tal. E como eu sou mega fã do Toy Story, foi uma forma de homenagear o Toy Story e não a Rita. Portanto... Exato. Mas ela não sabia que ias fazer isso. Não, isto foi... nesta fase, eu acho que já é praticamente impossível surpreendê-la. Estão juntas há quanto tempo? Olha, que excelente pergunta! Agora que ela não vai gostar tanto de ouvir esta parte. Eu nunca sei responder a essa parte. A história já tem algum tempo. Eu diria, assim, juntas, de estarmos a viver juntas. Acho que vai para o 5º ano. Ok. Mas a história já tem um bocadinho mais tempo. Porque não foi muito fácil no início, pois não? Não foi fácil. Tivemos alguns tropeções. Mas sei lá, acho que isso faz parte, não é? Nunca é fácil quando se faz parte de uma relação que não é a maioria das pessoas. É isso. Sim, nesse aspecto também teve alguns precalços, alguns buracos pelo caminho, nomeadamente da parte da minha família, e isso complicou algumas coisas. Ela foi a primeira namorada que tu apresentaste. Que tu ias apresentar. Foi a primeira oficial. Apresentar. Exato, que tu querias apresentar ou que podias apresentar. Foi a primeira oficial, apesar da minha mãe já, neste caso falo da minha mãe porque é a pessoa com quem eu fui crescendo. O meu pai sempre esteve um bocadinho à margem disso tudo. Os meus pais são separados já desde os meus 5 anos e o meu pai nunca acompanhou a minha vida, pelo menos de forma
digamos, persistente, interessada. E nesse sentido... Mas ela descobriu por ti, não é? A tua mãe? Não, minha mãe não descobriu para mim, isso também não facilitou muito a tarefa, mas sei lá, são as dúvidas. Na altura tu conheces a tua mãe e pensas o que é que achas que pode ou não pode ser fácil, e eu sabia que não ia ser, portanto sempre tive mais receio. Lá está, a tal questão da abertura dos pais é muito importante, porque parece-me mais ou menos claro que quando o filho sente abertura para os temas, depois também pode ser mais fácil ou ajudar a que o filho ou a filha se sinta confortável para abordá-los, e eu não me sentia nada confortável para abordar, e isso foi-me retraindo. Com receio? Exato, com receio, com medo mesmo, e com medo até de magoar a pessoa, porque é isto que tu pensas. Não é? Sim, é que tu pensas que vais magoar, que vais desiludir, tu pensas nisto, isto passa pela tua cabeça. E então, ainda para mais, a forma como a minha mãe descobriu foi toda errada, e não foi por mim, e enfim, foi uma complicação, mas entretanto, com o tempo, as coisas foram se acomodando, digamos assim. Mas também com muita paciência tua. E da Rita, porque. Ela descobriu logo que tu namoravas com ela. Não, eu estava com outra pessoa na altura. Okay. Ela descobriu sim, que estavas com uma mulher. Sim, exatamente. Mas o que eu digo, porque é que eu gosto de elogiar a Rita? Porque a Rita, eu fui a primeira rapariga de quem a Rita gostou, e a Rita nunca tinha gostado de raparigas, supostamente é o que ela me diz, não sei se e portanto, ela para mim é uma inspiração nesse sentido, porque eu acho que ela sim teve coragem, porque ela já tinha toda uma vida projetada de determinada forma, ela na cabeça dela e também na própria família. Isso é coragem. Eu acho que sim, acho que ela nesse caso foi uma fonte de inspiração para mim, porque a forma como ela sempre lidou, a resiliência dela, o quão desempoeirada foi brutal, tipo, chapéu. Mas isso também te ajudou a ti a também fazeres o processo com calma do teu lado. É isso, como havias também a lutar do lado dela, isso também te levava a ti também a tentar lutar do teu lado. A Rita é muito... como é que eu ia dizer? Também é muito convicções fortes. Ou seja, quando ela quer uma coisa, eu quero. Eu quero isto, e então até algumas das atitudes dela, das ações dela, por exemplo, eu lembro-me de uma das vezes ela ter aparecido no meu aniversário sem me dizer e sem nada estar programado para isso. Eu assim, sai daqui! E eu fiquei, é maluca, pá. E aquilo na altura deixou-me algo desconfortável, mas se calhar hoje olho para trás e penso assim, porra, se calhar aquilo ajudou a que a coisa se fosse desenvolvendo e enfim. Mas como é que é esse processo? Porque nós temos muitas pessoas que nos ouvem que são mais jovens, mas também o processo de aceitação é um processo ao longo da vida, e há muitas pessoas que só assumem a sua orientação sexual muito mais tarde. Esse espaço entre a reação que a tua mãe teve, que não foi muito simpática, e o agora, esse momento, esse espaço entre esses dois momentos, é feito de quê? Ou seja, tu própria tens que engolir há muitos sapos, tens que ouvir coisas que não gostas, tens que ser... O que é que tens que fazer para chegares ao passo final, que é o passo da liberdade? Como é que era a frase do Clube dos Poetas Mortos? Era: as vossas crenças são únicas, são próprias, mesmo que as pessoas as considerem estranhas ou impopulares, mesmo se todos forem embora. É isto. É um bocado. Sei lá, eu cheguei a pensar que podia chegar ao limite. Estás a ver aquela cena dos filmes em que ele está a correr, está a ser perseguido por alguém, e tu vês que a montanha vai acabar, ou seja, se ele continuar a perseguir-me, tu vais cair, porque não tens mais por onde fugir. Eu cheguei a achar que isso ia acontecer e que no limite eu tinha de fazer uma escolha entre a Rita e a minha família, mas eu ia cair, porque... Enfim, nós não temos de ser madrastos das convicções ou das crenças ou sequer das projeções que a nossa família faça para nós. Nós temos de ser madrastos das nossas convicções. E é com essas convicções que eu acho que tu deves morrer ao viver, como se costuma dizer. Porque, sei lá, tu só consegues explicar as tuas ideias se forem mesmo ideias nas quais acreditas. Como é que tu vais explicar que lutaste por determinada coisa se não tiveres a convicção disso, se não tiveres a certeza absoluta, porque tu já
Já pensaste sobre isso várias vezes, já leste, para teres puseste aquela os ideia, cenários porque todos. já puseste todos os cenários na tua cabeça, para levares tão à avante, é porque aquilo é mesmo, faz mesmo sentido para ti. Começas-te a dobrar demasiado e entretanto a espinha parte. Se tu começas a dobrar demasiado, a tua espinha vai partir. Vai chegar a um ponto em que tu, pois, mas eu disse aquilo, mas... E depois nem consegues estar a 100% de um lado nem 100% do outro, não é? Pois, imagina, nessa altura eu coloquei esse cenário na minha cabeça. Eu coloquei o cenário de, olha, eu vou cair, porque estou a ser perseguida, entre aspas. Isto é todo um cenário metafórico, mas eu pensei isso. Mas eu pensei, ok, é isso que eu E quero. tu estavas ok com isso ou estavas no processo de tentar ficar ok com isso? Não, eu não queria isso. Pois. Eu não queria isso, eu não queria chegar a esse ponto, mas sei lá, os pais colocam-nos em situações muito mais complicadas às vezes do que os insultos que recebemos nas redes sociais, os nossos próprios pais. Também é uma ligação emocional, não é? Pois. E portanto, sei lá, quando tu Estás passas. a pensar em quê agora? Não, estava a pensar que, imagina, quando tu me falas, não sei o quê, os insultos das redes sociais, não sei o quê. Percebes? Sei lá. Isso não tem grande. É só um. O que é que tu achas que. O que é que tu gostavas que a tua mãe tivesse percebido logo sobre o amor, no fundo, que achas que ela não viu? Olha, eu gostava. Ou achas que ela não viu sequer o amor logo? Eu não é? devo confessar-te que também eu faço meia culpa, porque independentemente de ter visto que não havia grande abertura, eu acho que deveria ter espetado a faga e rodado. Acho que devia logo ter tomado esse passo. Acho que não devia ter tido tanto receio, sei lá, porque se eu estava tão convicta. Mas um receio tinha uma justificação, tanto que Tinha. depois. É verdade que tinha, mas eu acho que eu tenho de fazer meia culpa aí, porque se calhar hoje já não fazia isso. Mas é também a maturidade e essa parte toda. E eu faço meia culpa aí porque ponho na minha cabeça se calhar o cenário de que se fosse eu as coisas podiam ter corrido melhor, se fosse eu a contar, se fosse à minha maneira, as coisas fossem expostas. Não sei, se calhar é um refúgio que eu tenho, mas... Sim, é um se que nunca vais saber É se verdade, ou não. mas eu coloco este cenário na minha cabeça, que se calhar as coisas poderiam ter sido mais facilitadas. E depois... E depois era um bocadinho isso, era um bocadinho... Já achas que os pais, para quem não está a ouvir, os pais não percebem... São egoístas, Catarina. Percebes? Acho que é isso. Acho que os pais... Há muitas coisas que dizem. Aquela frase do eu quero o melhor para o meu filho é mentira. De acordo com aquilo que eu quero. Exato. Eu quero o melhor para mim e aquilo que eu projetei no meu filho. E porque não é... Como assim é que era melhor para mim eu não assumir a minha orientação sexual? Como assim? Em que cenário da vida é que isto se poderia colocar? Qual é que é o cenário que a minha mãe tinha montado para mim que me permitiria ser mais feliz sem assumir a minha orientação sexual? Não estou a ver. Acho que é impossível. Portanto, essa frase do eu quero o melhor para ti, às vezes é só... Está disfarçada de eu quero o melhor para mim. Não é para ti. É para a minha percepção do que é melhor. Não é para a tua. E é um bocado isso. Eu, na altura, estavas-me a perguntar o que é que eu gostava que a minha mãe tivesse sentido sobre o humor. Eu gostava era que ela tivesse sentido algo diferente sobre o egoísmo. Porque eu acho que isso foi um ato de egoísmo. Sim. E acho que isso também te leva a teres a tua postura profissional mais aguerrida, não achas? Ou seja, eu acho que algumas coisas que se foram... tu foste trabalhando essa confiança ao longo da vida, não é? No fundo, tiveste sempre que ser muito fiel a ti própria, derrubando esses obstáculos todos, e acho que isso também, não sei, não sou psicóloga, não é? Mas da minha análise aqui, parece-me que, lá está, tu como criaste uma estrutura forte de eu sou, eu penso, eu quero, e transportas isso também para a tua vida profissional. Às vezes, sei lá, é muito complexo, porque também podia ter feito o contrário. Também podia estar muito castigada e não ter conseguido desenvolver-me por aí. Se é que há quem ache que isso... Porque, sei lá, há muita gente que não concorda com a minha postura no comentário desportivo. Portanto, percebes? Concorda porquê? Porque acha que és demasiado... corrosiva. E eu sou. Às vezes eu sou. Eu acho que também tem a ver com coisas que tu dizes que são impopulares em Portugal, porque, dir-me-ás o que é que tu achas, há aqui um conceito de lendas em quem não se pode tocar. Por exemplo, um dos vídeos teus mais partilhados foi do ano passado, aliás. O ano passado foi o europeu?
Sim. Europeu, sim. Em que tu estavas com o Dani? Sim, o Dani. Ai meu Deus, eu já não sei. Era o Dani E era um outro senhor que eu agora Olha, não me se recordo queres do que te nome. diga, eu lembro-me que o Dani estava em estúdio, mas Pronto, não estava um outro sei comentador se que era o também, Diogo. Não me recordo, também não sinceramente. sei o nome, não interessa. Em que Cristiano Ronaldo era um dos temas por causa das escolhas do treinador para jogar no Europeu. E tu dizias, mas alguém tem dúvidas que Ronaldo só é titular? Estou a tentar reproduzir a tua postura, mas estou a falhar. Estás muito bem, estás muito Por melhor do aquilo que eu. se deve a Cristiano Ronaldo e não por aquilo que Cristiano Ronaldo é aos dias de hoje. Ronaldo tem uma carreira enorme, mas como costumava dizer alguém no mundo do futebol, adorei esta, tu quando bates à porta não perguntas quem eras, perguntas quem é, certo? Hoje o Cristiano Ronaldo não é jogador para ser titular. Portanto, não é. Ponto final. Só o convidam por aquilo que ele foi e não por aquilo que ele é. Quem é que dizia isto já agora? Tu, quando bates à porta, não perguntas quem eras, perguntas quem é. olha, Mas adorei esta frase. Sei. Eu vou dizer, eu na altura procurei, mas eu já não sei. Pronto, alguém disse isto, mas faz Alguém sentido. disse, eu achei, "Ih, pá, isto é perfeito para tentar descrever aquilo que eu penso sobre E depois o até fui ver Ronaldo. comentários que valem o que valem, lá está, mas havia muitas pessoas que diziam a Sofia disse aquilo que ninguém tem coragem de dizer, lá está, Sim, sim, a porque questão da coragem, o Cristiano sim. Ronaldo é quase uma instituição portuguesa, não é? No mundo. É de facto algo completamente à parte. E ninguém se quase aventura, ninguém quase se aventura a criticá-lo, não é? Mas lá está. Não é criticá-lo, é criticar, é questionar, no Certo, fundo. mas lá está. O que é que te pode acontecer depois de dizeres isso? O que é que te pode acontecer? Ou seja, coisas importantes que te podem acontecer se disseres isso. Não conta não conta coisas importantes. Quando eu pergunto coisas importantes, não conta as histórias que a Nelmi e que a Kátia vão fazer no Instagram. Isso não conta, isso vai acontecer. Mas sei lá, isso é igual, não é? Agora, coisas importantes. O que é que me aconteceu depois disso? Olha, sabes o que é que me aconteceu? Teve imensa piada porque isso foi de tal forma disseminado, foi uma coisa completamente que foi parar a vários podcasts ingleses, etc., franceses, e sabes o que é que aconteceu? Houve uma pessoa do New York Times que quis algumas declarações minhas sobre a participação do Ronaldo no Euro. Aí compensa, lá está. Ou seja, aquilo que tu achas que é preciso ter coragem para dizer, não só eu disse, com total liberdade para tal, como até jogou a meu favor. Porque acabaste a dar algumas declarações para o New York Times. Portanto, por isso é que também há muita gente que acha que eu sou assim porque isto joga a meu favor. Mas podiam repetir o modelo e não repetem. Também há essa ala. Ou seja, isto só para dizer isto, efetivamente não aconteceu nada. Mas sobre esta opinião aqui concretamente, e tu também tens uma opinião semelhante em relação ao José Mourinho e eventualmente ser treinador da seleção portuguesa, Sim. que já disseste, esperas bem que não, porque ele de facto teve muita qualidade no passado, mas que agora já perdeu alguma qualidade. A minha pergunta para ti é, nós vivemos ainda com base nestas lendas, nestas figuras e temos receio de questionar, temos receio de incomodar. É por isso que, se calhar, por exemplo, em relação ao Ronaldo, de acordo com a tua opinião, não diziam a verdade que era ele está ali por causa daquilo que ele foi e não por causa daquilo que ele é agora, porque já perdeu qualidade tendo em conta a idade e tudo isso. Achas que vivemos ainda com base nesta... Houve quem chamasse ingratidão, não é? Quase. Sim, não sim, podemos sim, criticar o Ronaldo. Sim, eu lembro-me do César estamos a ser Mourão ingratos. ter ido para o jornal da SIC dizer que preferia perder os jogos do que tirar o Ronaldo da titularidade. Lembro-me disso, por lá estar associado à ingratidão. E longe de mim achar que essas pessoas têm essa opinião com medo. Pode mesmo ser a opinião delas. Podem mesmo ter tamanha gratidão por ele, tamanha admiração e quiçá ainda acreditarem que ele pode realmente fazer a diferença. Portanto, longe de mim estar aqui a dizer que há pessoas que o fazem com medo. Não sei. Pode haver pessoas que o fazem com medo, pode haver pessoas que o fazem porque efetivamente acham que ele ainda é uma mais-valia para a seleção, pode haver pessoas que o fazem porque são amigas, porque são próximas dele. Pode. Agora, o que eu acho que também pode haver são pessoas que acham aquilo que eu acho.
Basicamente é isso. Acho que há espaço para tudo. Se nós quisermos, há espaço para tudo. E acho que não pode existir. O que não pode existir é medo de tu expressares aquilo que tu pensas. E medo das pessoas expressarem o que pensam sobre o que tu pensas. Isso faz parte. Isso é que faz crescer a tua opinião, ou alimenta a democracia, caramba. É isso que alimenta. Nós não podemos achar que a nossa democracia é aquilo que nós achamos que a democracia é. Não, não. A democracia está bem definida. É uma e tem um conceito. E para ti tudo é criticável. Tudo é criticável e mais, o pior de algumas pessoas que se dizem democratas é acharem que a democracia não é o que é. É aquilo que elas acham que pode ser dito. Não, isso não se pode dizer. Tem É o Ronaldo. Ou porque é o Ronaldo, ou porque é outra coisa qualquer. Mas a questão do... então como é que defines o que se pode dizer ou não? É o bom senso. Sim, como é que defines o bom senso? Como é que se define o bom senso? É que o que é o bom senso para mim pode ser uma coisa completamente diferente para ti. A minha headline pode ser completamente diferente da tua. Como é que vamos definir isto? Como é que nós vamos definir isto? Não dá. Portanto, se não dá, existe uma coisa muito fácil que dá, que é a democracia. E poder dizer aquilo que se quer. Exato. Também tens uma figura muito presente no teu percurso, que é o Blessing Lumoeno, que é treinador de futebol e que também é aqui comentador na RTP. Eu ouvi numa entrevista tu dizeres que ele sempre te disse: tu só podes defender aquilo que tu sabes explicar. E por isso, um exercício que eu vi que também tu fazias depois disso, depois de teres ouvido isso e que fazes agora diariamente, é tu pensas naquilo que vais dizer e depois pensas nas várias questões que te podem fazer, não é? Sim. É verdade. É uma das minhas atividades favoritas. Ou seja, quase como uma coisa de direito, não é? Quase como estares numa barra do tribunal, dizes uma coisa e o que é que te podem perguntar para tu saberes como te defender, com argumentos pensados. Sim, e acho que uma das melhores formas de atestar isso, que sabes o que é que estás a dizer, é quando brincas com isso e quando consegues explicá-lo de forma simples. Eu não estou muito longe ainda de ter essa agilidade, digamos assim. Explicar de forma simples. Sim. Por exemplo, eu estou sempre a dizer isto, à espera que não sei do quê, mas o Ricardo Araújo Pereira sabe fazer isto na perfeição. Lembro-me de ainda há pouco tempo ele ter explicado o que é que era, o que é que tinha sido a moção de censura do Chega e ter utilizado, não sei se viste esse vídeo, tornou-se viral nas redes sociais. Ele utilizou uns copos e umas bolas como se fosse um truque de magia. Eu olhei para aquilo e eu pensei, lindo! Porque eu acho que essa forma simples de tu explicares a tua ideia e de toda a gente perceber, porque esse é o ponto, toda a gente olha para aquilo e percebe, quer dizer, toda a gente, vou dizer 98%, 99% das pessoas olham para aquilo e percebem exatamente. E essa é a parte difícil da comunicação. Tu tens a ideia, ok, mas como é que eu vou expor isto de forma simples? E quanto mais perceberes a tua ideia, quanto melhor a entenderes, quanto mais ferramentas tiveres para a explanar, não é? Acho que mais próximo vais estar de toda a gente te e de conquistar mais pessoas. Sofia, tu dizes também que o futebol é como a vida, que até no dia a dia tu usas muitas vezes o futebol como uma analogia para resolver dilemas dos teus amigos. Dá-me exemplos dessas analogias que tu fazes. Olha, uma coisa que se costuma dizer muito, que é todas as características podem jogar a teu favor ou desfavor. Todas elas. Todas as tuas características. Por exemplo, tu és uma pessoa muito sensível. Isso pode ser uma coisa positiva ou negativa. Tu és uma pessoa muito teimosa. Isso pode ser uma coisa positiva, mas também pode ser negativa. O que é que atesta se é positivo ou negativo? O contexto. No futebol é igual. Tu podes ser muito rápido. O que é que isso pode ser de positivo no futebol e negativo? É que a velocidade às vezes pode atrapalhar-te, mas também pode ajudar-te. Tens uma grande capacidade de remate. Tens uma grande capacidade de remate num determinado contexto. Rematar a baliza faz sentido, mas se tiveres um colega isolado e não lhe passares a bola, e por saber que és muito bom a rematar a baliza, vais rematar em vez de lhe passares a bola e ele ficar isolado, isso pode jogar contra ti. Portanto, essa é uma das melhores formas de perceber que... Esse exemplo, por exemplo, é com a colaboração, por exemplo. Ou seja, tu achas que vais ser o melhor e rematas tu, mas se calhar colaborando com outra pessoa poderiam fazer um bilhete. Mas às vezes pode até... Esta característica de... Olha, o Bruno Fernandes é muito reconhecido por ser ótimo a rematar de meia distância. Tem um remate espetacular. Mas se calhar isso já o prejudicou.
em algumas situações, porque ele, ao saber que era muito bom a rematar de meia distância, se calhar não fez o passe que aproximava a equipa dele de fazer golo. Porque o objetivo é fazer golo, não é seres tu a fazer golo. O objetivo é fazer golo. E, portanto, isso também se aplica às nossas características da personalidade, que é, aquela pessoa é muito bondosa. Está bem, mas se calhar, por ser muito bondosa, já se lixou em muitos momentos da vida. Portanto, sei lá, este exemplo é o que me vem logo à cabeça quando penso nessas analogias que se costuma fazer com o futebol. Futebol é vida para ti? É a minha... É o meu escape, digamos assim, é mesmo grande parte da minha vida. Olha, para terminar, queria perguntar-te sobre o teu medo de andar de avião, que já acabou, que já foi resolvido, ou não? Não? Eu ouvi dizer que já tinha sido resolvido. Não, eu já enfrentei várias vezes, mas resolvido ainda não foi. Mas foi algum trauma que tiveste? Alguma Não. situação que correu mal ou sempre tiveste medo de andar de avião? Não, eu sempre tive, sempre que me recordo que tinha esse receio. Sinceramente, mato-me a pensar como é que surgiu, como é que começou, porque eu de facto não tive nenhuma experiência má, não tive nenhum episódio até próximo de alguém que pudesse ter. Não, nada. Acho que tem mais que ver com a minha claustrofobia, porque eu sou uma pessoa claustrofóbica e para mim o avião representa o clímax da claustrofobia, porque eu estou ali fechada e não posso mesmo sair. Naquele caso não posso mesmo sair. E portanto, infelizmente ainda não está resolvido. Mas já fizeste um curso? Fiz um curso, o Ganhar Asas, da TAP, que é um curso que aliás pode ajudar algumas pessoas que estejam a ouvir-nos. É um curso em que somos acompanhados por psicólogos, somos acompanhados por engenheiros aeronáuticos, por pilotos, por assistentes de bordo, durante 3 dias intensivos, e depois culmina com um voo terapêutico, é assim que eles chamam, para testarmos as nossas capacidades. Eu estive para não ir, para não conseguir fazê-lo, mas é uma equipa brutal, é uma equipa espetacular. Eu aconselho muito a qualquer pessoa que tenha este receio, e passo completamente a publicidade, mas é mesmo para se ajudar uma pessoa a descobri-lo, já fico feliz. Mas infelizmente não está superado. Agora, Tens que fazer mais. tenho que praticar. Lá está. E infelizmente andar de avião não é Exato. Fácil. Não podes praticar todas as semanas. Quer dizer, poder podes, mas não é. Esse é o grande problema. Para o teu trabalho não dá. Problema, sim. Vais conseguir, para descobrires mais mundo. Exato. Porque és tão curiosa. Tenho muita pena, tenho mesmo uma angústia grande por causa disso. Vais conseguir, tens muito tempo ainda para conseguir. Sofia Oliveira, fã de Sam da Kid, fã de Sofia Melbreiner, fã de João Félix, fã da vida. Foi um gosto enorme ter-te aqui. Obrigada, eu comigo. Catarina. Gostei muito de estar aqui a falar contigo. Boa, eu também. E continua o teu percurso. Estaremos aqui para te seguir. Ok, obrigada. Até ao próximo episódio. Foi um gosto também. E para a semana estamos cá com mais uma dona da casa, mais vida, mais paixões, mais histórias para contar. Até lá.